Oi! Como a gente já sabe, Jojo já teve várias colaborações enormes com grandes marcas, como por exemplo com a Bulgari, a marca de relógio Seiko, Pameo Pose e até mesmo com a Mercedes. Praticamente só coisa cara que eu nunca ia conseguir comprar na minha vida. Mas no meio disso tudo, a que mais se destacou foi com a Gucci, que o Araki fez artes incríveis com os personagens usando roupas da marca, e que foi publicado pela Spur, uma revista de moda feminina da Shueisha. E junto disso veio um novo episódio do spin-off do Rohan e um one shot, que se chama Rohan vai a Gucci e Jolene Fly High with Gucci. E eu vou contar a história dos dois aqui pra vocês. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal que a gente já tá quase nos 1000 inscritos. Era só isso que eu tinha pra dizer e agora podem assistir o vídeo. Começando por Rohan vai a Gucci, o spin-off começa com Rohan e a sua intérprete na região de Toscana, na Itália. Ele começa apresentando um pouco sobre a cultura local, porém o seu objetivo é ir a uma oficina da Gucci nos subúrbios de Florença. E depois disso passa umas cenas bem bonitinhas de pose dele com a intérprete, que acho que é mais para mostrar as roupas da marca. O Rohan chega em um artesão da loja com a bolsa que era da sua falecida avó, e ele começa a falar sobre o tipo da bolsa, mas o Rohan já chega interrompendo e vai direto ao ponto. Ele queria uma opinião sobre ela sobre um erro que estava tendo. E para demonstrar isso, ele pega uma caneta e também uma bala e uma nota de 50 euros. Ele coloca tudo lá dentro e fecha a bolsa. Ele fala para o homem prestar atenção e logo depois, quando ele abre, a nota tinha sumido e ficado só a bala e a caneta. A intérprete fica impressionada com isso e o Rohan então bota mais 10 euros lá dentro. E logo quando abre, também tinha sumido. Qualquer item de valor que ele colocasse iria desaparecer. Ele entrega a bolsa para o homem e diz que não quer o dinheiro dele de volta, só quer entender que tipo de bolsa é essa e o que ela está fazendo. E logo então, o homem começa a fazer uma propaganda da Gucci, falando sobre a filosofia da empresa, sobre a dona. E depois de falar sobre a marca, ele diz sobre um rumor que ouviu sobre aquela bolsa, que há muito tempo atrás, um artesão tinha criado apenas 3 delas. E que por sorte, o Rohan tinha uma. O homem pergunta se ele quer mesmo que conserte ela e revela que ele não está usando aquela bolsa da forma correta. Mas ele só quer saber de consertar aquela bolsa, já que era uma relíquia da sua avó. A cena então corta pro Rohan num caminho, parecendo que a intérprete tinha embebedado ele e logo depois roubado seu passaporte, a carteira e o celular. Mas no meio do caminho, enquanto procurava um lugar, começou a chover. Ele fica bem estressado com tudo isso, mas por sorte, ele achou um guarda-chuva no chão. Ele também acha um pedaço de estrume e por conter fósforo nele, o Rohan consegue usar a caneta que estava dentro da bolsa para fazer fogo e chamar a atenção de um carro, que levou ele até um hotel onde o recepcionista disse que ele não ia poder ficar por não ter os 60 euros para pernoite. Mas nesse momento, chegou um homem e notou que aquele guarda-chuva que ele tinha era na verdade da Gucci. Então ofereceu para ele os 60 euros em troca. Nesse momento, ele lembrou as palavras do artesão sobre aquela bolsa e percebeu como finalmente usar ela. A bolsa na verdade era um stand e quando a pessoa que estivesse com ela estivesse passando por problemas, ela faria uma troca equivalente com o valor que tinha sumido dentro dela e converteria em algo que iria ajudar a pessoa naquela situação. E o spin-off termina com o Rohan percebendo que se ele na verdade tivesse colocado 100 euros na bolsa mais cedo, além da pernoite, ele ia ganhar um jantar com vinho naquele hotel. E agora é a vez de Fly High with Gucci. E dando um pequeno spoiler aqui, essa história é bem sem pé nem cabeça, mas eu acho ela bem melhor que a do Rohan. E o one shot começa com a Jolene contando que fazia 10 dias que sua mãe tinha falecido e então ela estava indo para Tóquio morar com alguns de seus parentes. Enquanto andava pelo aeroporto, ela lembrava de como sua mãe gostava de fazer roupas e usando as roupas que ela tinha feito, ela sabia que não ficaria sozinha. Mas a Jolene acaba escutando um barulho e quando ela olha pela porta, ela vê o que parece ser um filhote de unicórnio tremendo. E nisso, 2 pessoas passavam por ela, o Bucciarati e o Abacchio. Eles pareciam estar procurando por alguma coisa naquele aeroporto e pedem para revistar a mala da Jolene. E nesse momento, aparece também o Polpo como um civil que parecia muito irritado. Eles revelam para ela que são agentes do governo e que ela estava sendo acusada de roubar algo, uma coisa viva. O Bucciarati explica que esse animal que a Jolene tinha sido acusado de roubar era incrivelmente valioso. E caso realmente tivesse roubado, ela seria julgada por um grave delito.
mas a Jolene ainda não permite que sua mala seja revistada. Então, o Butcherati decide olhar as câmeras, e vendo as gravações, eles olham o momento em que a Jolene para e nota aquele pequeno unicórnio ferido chegando aonde ela estava. As imagens também mostram ela se aproximando cada vez mais dele enquanto se ajoelhava no chão. Mas no momento que ela ia segurar o unicórnio, ele parece desaparecer, e a Jolene sai andando normalmente por aí. Eles não sabem onde que foi parar, e o Butcherati pergunta se ela queria ajudar ele por estar ferido e onde que escondeu ele. Mas mesmo assim, isso não importava, isso ia continuar sendo um crime. A Jolene começa a chorar por não querer viver daquela forma, completamente sozinha depois que a mãe dela morreu. E o Butcherati segura na blusa dela dizendo que ela iria ser presa. Mas na estampa, ele acaba vendo um unicórnio muito parecido com aquele que estavam procurando. Ele compara com as filmagens a roupa dela e vê que aquilo não estava ali antes. E debaixo do tablet dele, o unicórnio surgia bem maior. Ele saía de dentro das roupas da Jolene onde estava escondido, e a partir daí ela começa a pensar se aquilo era um sonho ou se era real. Mas ela acaba percebendo que realmente era um sonho, mas um sonho importante, que plantou uma nova esperança nela, que tinha uma mensagem e também poder. E é a partir daí que o One Shot termina. E essas foram as criações do Araki pra Gucci. Mas sendo bem sincero, eu não gosto muito dessa história do Rohan. Eu acho que ela é muito mais focada em falar sobre a marca do que na história em si. Mas em contrapartida, eu gosto muito do da Jolene. A história não tem sentido nenhum, mas eu acho muito criativa. E também é muito legal ver ela interagindo com a Baki e com o Butcherati. Acho que muita gente já quis ver ela interagindo com algum personagem da parte 5. E um ponto positivo dos dois mangás são os visuais. O Araki trabalhou muito bem colocando as roupas da Gucci nos personagens. E por ele ser um cara que adora moda, eu fico imaginando a alegria que ele deve ter ficado quando chamaram ele para fazer essa colaboração. Mas agora, o vídeo vai acabando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se inscreve pra gente chegar nos 1000 inscritos logo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Cuidado com a pica, mano. Fimose já é garantida, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser uma vagina, mano. 10 da manhã tem esperma na virilha. Bichosa eu tenho fobia, mano. É como minha avó dizia, mano. Pra que ter pica, seu filho da bundinha. No bafão de carniça.